é sobre como o cloud computing e a virtualização mudaram a forma que empresas trabalham e compartilham seus arquivos. Começa o Paulo. A parte da história da virtualização e da nuvem, eu que pesquisei, dei uma resumida, coloquei alguns tópicos que eu tinha achado na internet, né? Em tese, a virtualização surgiu há algum tempo, na metade de 1960, quando os gigantes e caros computadores da época atingiram uma grande velocidade de processamento, mas se mostraram ineficientes em aproveitar seu caro tempo de cálculo devido ao gerenciamento de processos ser feito manualmente pelo operador. O primeiro computador comercial inteiramente projetado para a virtualização foi o sistema 370 da IBM, que com o sistema operacional CP/CMS permitia executar múltiplas instâncias simultaneamente. Logo depois veio o IBM ZVM, que se aproveitava da virtualização via hardware, de forma mais completa, onde todas as interfaces de hardware eram virtualizadas. Muitas abordagens modernas de virtualização devem muito à implementação original para os computadores de grande porte da IBM. Porém, com o passar dos anos, a virtualização foi caindo no esquecimento devido à criação de novas aplicações client-server e ao declínio da plataforma mainframe, que perdeu força frente à ascensão da plataforma x86. E com a ampla adoção dos sistemas operacionais Windows e Linux em servidores, na década de 1990, isso estabeleceu... Desculpa, cara, porque cortou aqui, estabeleceu a... Deixa eu dar um F11 ver se fica melhor, porque a minha barra de tarefa não tá sumindo, velho. Deixa eu ver se eu coloco ela pro lado aqui, fica melhor. Por essa daí eu fui surpreendido, não esperava que a barra ia dar trabalho aqui hoje. Ali ele termina, estabeleceu... acho que subiu. Peraí. Tá ficando ruim pra caramba, velho. Essa barra de tarefa aqui tá... Estabeleceu a arquitetura como padrão da indústria. Pode passar, Gui. Terminou. Aí agora eu vou falar um pouco de como surgiu a nuvem. Apesar de ter ficado conhecida poucas décadas atrás, a computação em nuvem já existia há muitos anos, desde a década de 1950. Naquele tempo, as máquinas eram extremamente caras e a maioria das organizações tinham apenas uma, ou no máximo duas máquinas. Os usuários acessavam o computador central de mainframe, máquina para o processamento de grandes volumes de informações, a partir de estações conectadas. Mas foi apenas anos depois, na década de 1960, que a computação em nuvem foi ganhando forma. Pode-se dizer que o conceito de computação em nuvem surgiu com dois grandes especialistas na área. Primeiramente, o americano John McCarthy discutiu o uso compartilhado do computador de forma simultânea, por dois ou mais usuários. O conceito foi chamado por ele de Utility Computing. Anos mais tarde, McCarthy ficaria conhecido como o pai da inteligência artificial e inventor da programação Lisp. Passados mais alguns anos, foi a vez de Joseph K. Hobart estudar novas formas de usar o computador. Lick ajudou a desenvolver a rede de agências de projetos de pesquisas avançadas, ARPANET. Inclusive, a ARPANET foi a primeira rede que permitiu o compartilhamento de informações entre computadores que não estavam no mesmo local físico. O objetivo do pesquisador era que a conexão pudesse ser feita de qualquer lugar e que estivesse disponível a qualquer horário. Eu vou falar um pouco aqui, comentar sobre os hipervisores, que é fundamental aí nesse assunto, né? Então, aqui tem uma imagem para ilustrar como que o hipervisor age sobre o hardware e a gente pode instalar sistemas operacionais a partir dele, né? Então, aqui a explicação breve é que os hipervisores são softwares que criam e executam as máquinas virtuais, permitindo o gerenciamento dos hardwares e recursos disponíveis para virtualização. Sendo assim, o hipervisor é visto como gerenciador desses recursos, chamados de host, fornecendo para as demais máquinas virtuais essas chamadas de guests. E esses softwares são divididos em dois tipos de serviço, o bare metal e o hosted. O tipo 1, bare metal. Aqui tem um exemplo também, o hipervisor aplicado sobre o hardware, onde se instala o sistema operacional desejado, né? Então, aqui tem no modo núcleo virtual, tá, o sistema operacional, e no modo usuário, as próprias aplicações. Então, aqui dá para ver que em um hardware foram criadas duas máquinas virtuais e
com sistemas diferentes. Então ele permite que a gente faça isso, né? Funciona bastante para alguns tipos de servidores, né? Então, esse tipo de virtualização é o mais comum nas empresas, onde o hardware é o separador das aplicações, podendo assim ter máquinas virtuais como servidores, os quais têm seus recursos gerenciados pelo software hipervisor. Alguns exemplos que eu citei aqui é o file server, um servidor de TFTP, um servidor de backup, um servidor de SMTP, que pode ser uma máquina virtual atuando direto em um hardware, né, num storage ali. E uns exemplos de software com bare metal que eu coloquei aqui é o KVM, o Hyper-V, e o VMware e o vSphere. E falando do tipo 2 aqui, o Hosted, aqui é um exemplo um pouco diferente. Esse daqui é mais utilizado por programadores que querem testar o seu software em sistemas operacionais diferentes, né? Então, aqui a gente tem o hardware na primeira camada, o sistema operacional hospedeiro, e aqui instalado o hipervisor do tipo 2. Então, a rodar direto na máquina dele um outro sistema, seja um DOS, seja um Ubuntu da vida, qualquer distribuição do Linux, e rodar as aplicações dele, né? Então, esse tipo de virtualização é o mais comum para os desenvolvedores que buscam ter um sistema operacional rodando na sua máquina, podendo ter diferentes sistemas, como versões diferentes do Windows, Linux, Android, tendo os recursos do PC gerenciados pelo software hipervisor. Alguns exemplos que eu coloquei aqui é a Oracle VirtualBox, né, e a VMware Workstation. Tópicos fundamentais para a virtualização. Então, estabelecer meta de desempenho, ou seja, cabe ao gestor aí monitorar e analisar se há recurso suficiente no hardware ali para que a distribuição ocorra de maneira correta, de modo que não diminua a produtividade ou pare algum serviço. Que aí observando assim, fazendo essa análise, a gente evita que alguma das máquinas virtuais possam gargalar o processo, né? Ao invés de ser uma mão na roda, acaba se tornando aí um empecilho. Então, prestar atenção na compatibilidade do hardware com software, claro que é muito importante. Entender por que você deseja virtualizar seus sistemas. O que eu quis dizer com isso? É que tem serviços que possa custar mais para você virtualizar ele, para você deixar ele em cloud, por exemplo, do que você deixar ele direto local na sua máquina ou direto rodando na máquina de alguém. Então, cabe ao gestor aí de TI fazer essa análise. Os benefícios da virtualização são muitos, mas cabe a ele compreender quais são os melhores para o ambiente e que isso garantirá que você escolha o melhor software, hardware, quais sistemas implementar com essa tecnologia, né? Então, aqui eu coloquei também um dos benefícios da virtualização, seleção dos softwares de virtualização. Muitos dos serviços de virtualização hoje são oferecidos na nuvem, contando com diversos aspectos positivos para a empresa contratante, reduzindo o custo com manutenção de hardware, aumentando a segurança, diminuindo o custo com a mão de obra, porque assim, você tem um servidor local na sua empresa, ar-condicionado ligado, monitoramento constante, mão de obra, gente que sabe mexer com hardware, gente que sabe mexer com SO, a redução do tempo de inatividade e aumento da resiliência. Quando um desastre afeta o servidor físico, pode levar horas, dias, o tempo que sua equipe aí vai levar para restaurar isso daí, ou o seu suporte terceirizado, mas enfim, tem toda uma mão de obra por trás, né? E com o ambiente virtualizado, é fácil de provisionar e implementar, permitindo que você replique ou clone a máquina virtual que foi afetada. É muito mais fácil de você criar um backup para ela, caiu uma, você já coloca outra. Já tem essa redundância aí, esse fallback. O que levaria o processo de recuperação a acontecer em apenas alguns minutos. Aqui eu coloquei algumas empresas de virtualização que fornecem serviço de cloud computing também, que tem a AWS, dizem que ela é uma das melhores aí para redundância. Você hospeda ali seu site, você consegue determinar se ele vai ficar num servidor só na América do Sul, se vai ficar na América do Sul, na América do Norte, você consegue ter toda essa amplitude aí. Então, dá um blackout aqui na América do Sul, sua aplicação continua funcionando lá num servidor da América do Norte. Os usuários vão conseguir acessar normal, tá?
Então, eu coloquei aqui a AWS, a Azure, o Google Cloud, que eles contam com um enorme escopo de serviços e podem aumentar drasticamente a produtividade e eficiência da empresa contratante. Tem todo um funcionamento lá de container, de VM, de aplicação também. São soluções aí muito extensas, que para a gente saber aplicar tem que estudar bastante. Tem muita coisa que dá para fazer com elas, tá? Aqui falei um pouquinho também sobre o VMware, que é uma empresa de software, né, especializada em virtualização e computação em nuvem. Trata-se de uma pioneira na virtualização, provedora de infraestrutura confiável e escolhida por mais de 500 mil clientes em todo o mundo. Agora oferece uma plataforma exclusiva, consistente para a nuvem e mobilidade empresarial. O que eu estou falando aqui é a solução mais nova aí da VMware, é o ESXi, que fornece o hipervisor mais avançado. Líder do setor, né? Então, com o uso dele é mais fácil de obter acesso ao hipervisor avançado, enquanto o uso do XSI diretamente no servidor físico também permite posicioná-lo em vários servidores lógicos, que é basicamente essa solução que eu apresentei aí da AWS, né? Então, eles trabalham bem que nessa pegada, mas a VMware é legal de citar ela, porque ela foi a primeira, né? Primeira empresa aí de virtualização. Bom, boa noite. Vou falar um pouco sobre o licenciamento e depois da nuvem. O licenciamento antes, ele era só pago uma vez e você tinha um acesso total ao produto. E hoje é mais comum você assinar um plano mensal ou anual. Eu tenho um exemplo como o Google Drive, que gratuitamente você tem acesso a 15 GB de espaço livre e pagando um plano, você aumenta esse espaço de 15 GB para 100, 200 ou até mais, até 2 TB. Através dele você tem uma acessibilidade melhor para a organização do seu sistema. Então ele pode prevenir a má lentidão, a desorganização, os custos altos, ele garante a digitalização e ele supre uma falta de mão de obra especializada da empresa. Pode passar. Bom, basicamente a nuvem funciona como uma troca de informações e elas transitam pela internet do computador para um servidor e esses servidores ficam em data centers e os dados são criptografados para guardar o conteúdo de todo o cliente, garantindo uma boa segurança para todos que utilizarem. A gente encerrou por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum tópico aí para levantar? Bom, eu gostaria de dizer que eu já trabalhei com VMware, eu trabalhei com virtualização de sistemas Unix da Oracle, né? Os Solaris da Oracle. E foi para mim uma inovação, foi tudo muito... uma quebra de paradigma, né? Até 2010 a gente trabalhava, cada máquina era um hardware. E depois, 2015 em diante, a gente começou a trabalhar com virtualização. Eu tive que estudar bastante. Teve um indiano da Ericsson, né, que deu aula pra gente de HP, o X, o Unix da HP. E é bem assim, tem que estudar bastante mesmo, conforme vocês falaram, né? O Unix da HP, tem o Unix da Oracle, tem o Unix da IBM, cada um é uma história, você tem que se especializar, estudar bastante, mas é o modelo atual hoje, né? Caminho sem volta, paradigma, e quem quiser trabalhar com isso vai ganhar muito dinheiro, com certeza, deve ter uma carência muito grande de profissionais.
E hoje em dia, como foi falado aí, vocês apresentaram muito bem. Ninguém mais tem dinheiro para comprar servidor, montar data center, contratar os administradores de sistema. A maioria das empresas estão migrando para a nuvem. Nós fizemos na HP Brasil, né? Eu trabalhei na HP, uma migração, era cartão Lelo, é o cartão Elo, né? Lá em São Paulo, eles estavam no prédio alugado, e aí venceu o contrato de aluguel, eles queriam mudar, eles estavam com todas aquelas tralhas, aquelas máquinas velhas, né? Nós da HP fizemos a migração deles, hospedagem, né? A gente hospedou as máquinas deles no nosso data center. Mas foi assim, tipo uma migração, né? Tudo máquina nova, hospedagem na nuvem. E para eles cortou custo, né? Só de não ter que pagar aluguel do prédio, ter todo aquele pessoal administrando o data center, né? É Então caro isso. pra caramba, né? Sim. Mas assim, professor, você acha que até depende muito, né, de empresa para empresa. Mas em alguns casos compensa você ter o seu servidor local, seu data center. Porque pensar que assim é um custo para manter, claro, mas é seu, né? Que nem se a gente falar de seria como a gente falar de comprar um imóvel ou alugar um imóvel nesse sentido? Tudo custa dinheiro, o imóvel, o profissional que vai administrar o data center, a máquina custa muito caro, cada 3 anos você tem que comprar uma máquina nova. Eu acho que essa computação em nuvem corta muitos custos, né? Apesar de que todo mundo é desconfiado, né? Eu vou pôr meus dados lá, eu não sei quem que vai estar lá bisbilhotando. Ninguém garante que não tem ninguém olhando os dados seus lá, né? Tem que ter um contrato muito bem feito, segurança da informação. Você vai estar no meio de outras empresas ali no mesmo sistema ali, virtualizado. Ninguém tem a hospedagem pública e tem a hospedagem privada, né? Hospedagem privada, você praticamente compra uma máquina e fala, não, essa máquina é só minha, ninguém mais vai ter nada rodando aqui. Essa é privada, é mais garantido que não vai ter violação dos dados, né? E tem a nuvem pública, que você cria a sua máquina virtual, é você mesmo que cria, né? Lá na nuvem. Ele abre para você que instala lá, escolhe o sistema operacional, o tamanho, dimensiona, mas você não sabe onde está, né? É como se fosse no banco. Depositei R$1.000 e o seu dinheiro está lá misturado com o dos outros. Se você for lá no banco e falar, eu quero ver meu dinheiro, aí ninguém, você não vai ver. Essa virtualização em nuvem é assim, você vai ter só um papel, um contrato na mão, né? Mas são empresas assim, Microsoft, de confiança, né? São empresas tradicionais, não tem perigo de ter algum problema, perder os dados, por exemplo. Serviço de backup também você tem que fazer, é uma coisa que, se não for feito muito bem feito no seu data center, você corre o risco de perder os dados. A nuvem não, é um serviço garantido, né? A HP Brasil também presta esse serviço aí onde eu trabalhei. A gente fez, professor, recentemente no serviço lá, tinha um dos clientes nossos trabalhava com backup em tape ainda, né? E eles gravavam nas fitinhas lá, armazenavam as fitinhas, e todo esse maquinário aí, né? Gente para operar e fazer limpeza de fita e tudo mais. E calhou que quebrou lá a tape dos caras e a gente ofereceu uma solução da Microsoft, né? O Microsoft Azure. E agora a gente simplesmente substituiu a tape deles por virtualização. Então é uma máquina virtual ali para cada serviço que eles têm, seja telefonia, backup de servidor e tal.
e é tudo na nuvem agora. Se der algum problema lá, tá na nuvem e beleza, boa. Uhum. E tem sido muito bem aceito, viu? Então, eu fiz muito esse trabalho que você falou aí de backup com Tape Library no data center, mas hoje O em de lá dia era da IBM, você entrava no portalzinho lá, a maior trabalheira era, cara. é um trabalho ingrato, custa caro e o mais importante é arriscado, né? Você perder os dados. Lá não, na nuvem, assim, você tem que confiar, você não sabe como é feito, mas eu acredito que seja uma coisa muito bem organizada, mais garantido, né? Tem aquilo que a gente chama economia de escala. Se eles vão oferecer um grande computador para várias pessoas, vai ser muito mais bem administrado do que você ter aí um sitezinho com uma pessoa administrando tudo, né? Com equipamento que cada 3 anos tem que trocar, equipamento antigo, não é mesmo? Com certeza. Professor, uma coisa que eu fiquei na dúvida, que eu não, ninguém soube me responder assim com exatidão, uma das partes da pesquisa, inclusive agora na apresentação, eu comentei que cabe ao gestor identificar, né, que tipo de serviço ali é melhor virtualizar ou não virtualizar. Uhum. Eu gostaria de entender melhor, assim, de ter um marco, por exemplo, esse serviço aqui é muito essencial, são dados criptografados, isso eu não posso virtualizar, ou isso eu posso, entendeu? Eu fiquei um pouco nessa dúvida, assim, quais são, o que torna o serviço bom para se virtualizar ou que não torna ele bom? Deu para entender? Entendi. Ah, isso daí, cada caso é um caso. Eu daria um exemplo agora, fim de ano, né? Época natalina, as lojas querem ter aquele site de vendas online que é sazonal, né? Acabou o fim de ano, acaba tudo. Isso daí é um candidato para a nuvem, né? Se hospedar um site vendas online, por exemplo. Eu acredito que a parte, sim, vamos supor, RH, recursos humanos, são dados sensíveis, tem que guardar por lei por vários anos, né? O seu funcionário vai se aposentar no INSS, tem que ter aquele histórico, você tem que guardar uns 30 anos esse negócio aí. Acho que isso daí não, você tinha que guardar mesmo na, na sua fita, né? No seu data center. Uns HDzinho, nem que não seja no data center, mas um HDzinho armazenado ali na estante, né? Entendi o conceito, professor. Vamos Porque supor, você não vai seu, ficar seu pagando, você funcionário não vai volta pagar por da, 30 anos, né? seu funcionário volta daqui 10 anos. Ah, eu quero ver que você recolheu o meu INSS porque eu vou aposentar. O INSS está falando que você não recolheu. Quero ver os comprovantes. Tem essa parte aí, precisa guardar sim a vida inteira. Aí tem que Legal, estudar, né? professor. Foi esclarecedor esse exemplo, porque faz sentido, né? Já que a gente paga. Porque assim, eu não manjo muito de AWS e tal, mas eu dei uma estudada legal assim recentemente no Azure, né? E a gente paga de acordo com o recurso que você utilizar. Então, se eu utilizar 15 GB, você vai estar pagando 15 GB. Se eu utilizar 2 teras, você vai pagar 2 teras. Então, realmente não faz sentido nesse caso, né? Vai ficar armazenando por 30 anos lá, pagando na nuvem. Então, Quer ver um deu outro para entender exemplo? legal. Nós que somos analistas, né, desenvolvedores de software. Você vai desenvolver um projeto, 1 ano e meio, quando muito, terminou o projeto, né? Acabou tudo. Para que você vai comprar máquina, instalar banco de dados, toda essa infraestrutura para desenvolver software, sendo que daqui 1 ano e meio acabou o projeto, né? As empresas costumam até demitir todo mundo, vai mais de 100 analistas por... Demite mesmo, e depois contrata de novo. A Ericsson, lá onde eu trabalhei, a gente desenvolvia software. A cada 1 ano e meio, demitia um monte de gente, contratava de novo outras pessoas. Eu vi gente lá que saiu, entrou
umas 3 vezes. Eu fiquei lá 16 anos, né, como analista de suporte. Eu que administrava essas máquinas virtuais aí. Não era nuvem, mas já tinha máquina virtual. E esses projetos que abre e fecha também é coisa assim meio temporário, né? Você não precisa gastar dinheiro com toda aquela plataforma computacional cara, né? Entendeu? Aí é sob demanda, como você disse. Quando você não quer, você simplesmente encerra o contrato com a Azure e com a Microsoft lá e pronto, né? Agora vamos supor que você fique com todas aquelas máquinas, né? Você não sabe o que fazer com aquilo, aquelas máquinas usadas que você não quer mais. Você percebe como que é? É aquele negócio, você vai vender, vai perder dinheiro, vai guardar, vai ficar obsoleto. Fica nesse impasse, né? Sim, Legal, mas professor. Foi bem esclarecedor, os exemplos. eu gostaria de abrir aí para vocês, alunos, façam perguntas, por favor, os nossos caros alunos aí que apresentaram muito bem, então de parabéns, viu? Gostei muito, vocês trabalham na área, né? Valeu, professor. Eu gostaria que a classe agora fizesse perguntas. Vocês desculpa pela apresentação aí, a barra de tarefa acabou me atrapalhando legal aí hoje. Não, mas deixa a barra de tarefas aí, tá bonitinho. Eu acho que o visual assim tá bonito, sim. Lá, deu. Pessoal, vamos fazer pergunta para os meninos aí. Como que bate palma virtual aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver. Onde que é mesmo? Aqui. Vamos aplaudir. Agradecer. Muito obrigado. Excelente apresentação, viu, meus caros? Valeu, professor. Bom, acho que é isso. Vai apresentar mais gente agora? Tô esperando aqui. A sala tá aberta. Ninguém pediu o horário, mas está aberto para quem quiser apresentar.